igreja? Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus abençoe a noite de todos. Amém. Convido eu, a igreja, para que todos juntos possamos abrir a Bíblia. Aleluia. Josué 7:19. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Ele Deus. ensinou muito breve. Ele fala apenas aquilo que o Senhor Jesus colocar sobre a minha vida. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Todos acharam? Amém. A minha Bíblia tem um título, que diz assim: os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. E a palavra do Senhor diz, Josué 7:19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Zira, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou no nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai amado, estamos aqui diante da Tua presença e a Tua palavra na noite de hoje, meu Deus. Sim, meu Deus, é entregar-te a Ti a nossa vida perante ao Senhor, meu Pai. Sim, meu Deus, primeiramente, meu Pai, estou eu aqui, meu Pai, perante a Tua palavra, pedindo-te a Ti, meu Pai, que faça-te de mim uma ferramenta em Tuas mãos, uma ferramenta afiada, meu Deus, para que possa eu pronunciar aquilo que o Senhor queira falar a Tua igreja nessa noite, meu Pai. Peço-te a Ti que meus ouvidos estejam sensíveis, meu Pai, para ouvir, meu Pai, sim, o som da Tua voz, mas também entrego a vida, meu Pai, de cada um que passou dessa porta para dentro, meu Deus. Peço ao Senhor, meu Pai, para que não possa voltar, meu Pai, para casa, meu Pai, sim, sem receber do Senhor, meu Deus. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, mas também entrego a vida da igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. No momento que eu meditava nessa palavra, no dia de hoje, meus irmãos, o Senhor Jesus
Jesus vem me mostrando o pecado, né, meus irmãos? O que o pecado faz na vida do homem. Nós viermos meditando para trás, aonde que vem falando aqui, é aquele homem, o pecado de Acã, igual aqui, ó, o título já fala, os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Nós possamos ver aqui, né, meus irmãos, o que acontece naquele tempo ali, ó, aquele homem ali, ó, o Josué, ele leva aqueles seus povos ali, ele manda os seus mensageiros ali, os seus espias, para que eles pudessem espiar a cidade, né, de Ai, ou Ia, essa cidade, uma cidade pequena, né, meus irmãos. Aí nós possamos ver que aqueles homens, aqueles espias, eles vão até aquela cidade e falam com Josué que não precisava de Josué mandar muitos homens, porque aquela cidade era uma cidade pequena, né, meus irmãos. Eram poucas pessoas que eles podiam mandar ali, ou 2 ou a 3 mil homens, para que eles fossem até aquela cidade, para que eles pudessem guerrear e acabar com aquela cidade, né, meus irmãos. Mas nós possamos ver que ao aqueles homens eles irem até aquela pequena cidade, né, meus irmãos, para eles guerrearem, ao chegarem lá, eles foram colocar para trás, sabe? Eles deram de frente com o exército daquela outra cidade, né, meus irmãos, e eles tiveram que recuar e voltar. E a palavra nos mostra aqui, ó, temos 5 que fala, e os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram no deserto a porta até Sabarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou com água, como água. Nós possamos ver, meus irmãos, com a cidade, eles foram, aquela cidade colocou, aquele exército daquela outra cidade colocou o pessoal para voltar, aqueles soldados ali para voltar, né, meus irmãos. E nós possamos ver ali, ó, Josué, no 6 ele já fala, então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Nós possamos ver ali, meus irmãos, Josué é uma passagem que ela nos vem mostrando uma passagem muito bonita, né, meus irmãos? E Josué ali, ele ora ao Senhor, ele pergunta ao Senhor por que aconteceu aquilo, né, meus irmãos? Se era uma cidade tão pequena, ele era o Senhor Jesus já tinha levantado ele, né, meus irmãos? E no 10 o Senhor Jesus fala com ele, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou até transgredir o meu conserto que lhe tinha ordenado, e até tornaram-no anatema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo das suas bagagens o puseram. Nós possamos ver que o Senhor Jesus falou que quando aquele povo ele fosse até aquela cidade, eles matassem todo mundo e eles não pegassem nada, né, meus irmãos? Aqui essa palavra anátema, eles falam, a palavra no dicionário fala, né, meus irmãos, era maldição, eles tinham amaldiçoado, né, meus irmãos? Então que aquele exército ele entrasse, ele matasse, ele ferisse todo mundo, mas de lá não pegasse nada, né, meus irmãos? E todo o valor que tinha naquele local era para ser feito de holocausto para o Senhor, né, meus irmãos? E nós possamos ver, por causa da desobediência de um homem, né, meus irmãos, chamado Acã. A palavra fala aqui que ele cobiçou, né, meus irmãos? Ele desobedeceu a lei do Senhor, ele cobiçou a hora que ele viu aquilo lá, e a palavra nos mostra aqui, né, meus irmãos, que ele pegou, né, meus irmãos? Ele desobedeceu a palavra e levou aquela prata, aquela capa para a sua casa, né, meus irmãos? Mas nós possamos ver aqui, meus irmãos, nos mostra um homem temente a palavra do Senhor, que vivia perante a palavra do Senhor, que se chamava Josué. E nós possamos ver que ele obedecia a palavra do Senhor, né, meus irmãos? Nós possamos ver também, no meio daquele homem que era guiado por Josué, tinha também um homem que desobedeceu a palavra do Senhor, e por causa dele, aquele exército, né, meus irmãos, ele foi cobrado, né, meus irmãos? Aquele exército, naquele momento ali, ele foi sacrificado, né, meus irmãos? E nós possamos ver aqui como que temos de ser diante a palavra do Senhor, porque o Senhor, né, meus irmãos, ele nos revela, ou ele fez com Josué aqui. Josué ajoelhou perante a arca, ele clamou ao Senhor, perguntou por
que aconteceu aquilo, né, meus irmãos? E o Senhor mostrou que ali, sobre aquele local ali, existia um desobediente, uma pessoa que não obedeceu a palavra do Senhor. E no 19 diz assim: Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá-te, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel. Faze-te confissão perante ele e declara-me agora o que fizestes, não me oculte. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi, entrei os despojos, uma boa capa da Babilônia, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, de peso de 50 ciclos, e cobicei-os, e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Aleluia. E o Senhor me mostrava, meus irmãos, assim, o perigo que nós temos de estar fora da palavra do Senhor, de mentir para a palavra, dentro da palavra do Senhor ali, né, meus irmãos? De fazer aquilo que o Senhor Jesus não nos mandou, né, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus falava: faz o que tem de fazer e não pegue nada. E aquele homem, ele mentiu e levou para a sua tenda, né, meus irmãos? E o Senhor Jesus nos mostra que toda a diferença daquele homem, daquela mulher, que ele tem tido desobediência com o Senhor, aquele homem e aquela mulher que perante a palavra do Senhor, ele faz aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. Existe a consequência, né, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus, ele é um Deus de amor. O Senhor Jesus, ele é um Deus, mas ele também é um Deus de fogo, né, meus irmãos? Maldito é aquele que quer experimentar o fogo do Senhor Jesus. Nós possamos ver que a palavra que nos fala, né, meus irmãos, que ele cobiçou, ele desobedeceu a palavra do Senhor. Como que nós temos visto muitos desobedecer, né, meus irmãos, nos dias de hoje a palavra do Senhor, e achando que vai chegar aquele momento e vai ter a hora, né, meus irmãos? Mas a palavra, se a gente vir meditar aqui, a palavra vem nos mostrando que Josué então mandou aos seus mensageiros, no 22, ó. Então Josué enviou os seus mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Nós possamos ver aqui, né, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele revelou ali para Josué, existia, né, meus irmãos, existia o pecado sobre aquele local, e o perigo do pecado, né, meus irmãos, porque a palavra do Senhor nos mostra, aquele que vive perante o pecado, aquele que vive perante a palavra do Senhor, né, um pecado diante a palavra do Senhor, né, meus irmãos, o Senhor nos mostra a ele, né, meus irmãos, e tem a diferença ali, ó, nós possamos ver que aqueles homens, eles foram lá, eles achavam tudo aquilo que tinha sido pecado, aquela capa, a prata escondida debaixo da tua tenda. E no 23 diz assim: Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Arno. Nós possamos nós ver aqui, né, meus irmãos, a desobediência daquele homem acarretou ali assim, ó, acarretou a morte dele, né, meus irmãos. Tudo aquilo que ele tinha, o Senhor Jesus tocou também, tocou sobre os seus filhos, tocou sobre as suas filhas, né, meus irmãos, tocou sobre a tua tenda, e da mesma maneira é o homem e a mulher que vivem na desobediência da palavra do Senhor, né, meus irmãos, que vivem com aquele pecadinho guardado, que vivem com aquela desobediência. O Senhor Jesus fala, não faz, a pessoa faz. O Senhor Jesus nos chama, né, meus irmãos, todo dia, para que nós possamos estar cada vez mais perante a Ele, nós possamos estar cada vez mais junto com Ele, nós damos as costas cada vez mais para o Senhor, né, meus irmãos. Mas nós possamos ver aqui que existe consequência, né, meus irmãos. Aqui a consequência chegou para aquele homem, tanto para ele e tanto para todos os seus filhos, né, meus irmãos. Nós possamos ver, ele pegou, levou o pecado para dentro da sua tenda, né, meus irmãos. Ele guardou a prata debaixo da sua tenda ali, né, meus irmãos. E quando aquilo foi achado, o Senhor Jesus tocou sobre tudo que ele tinha, né. E no 25 diz assim: E disse Josué:
Porque nos turbastes, o Senhor Jesus te turbará a ti, este dia. E todo o Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre eles um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou o ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Nós possamos ver dentro dessa palavra aqui, a desobediência daquele homem, ela levou a perda daquele exército, né, meus irmãos, a perda daquela guerra, mas nós possamos ver também a perseverança do homem de Deus, quando o Senhor Jesus levanta um homem de Deus para direcionar a casa, né, meus irmãos. Aqui levantou Josué para direcionar aquela cidade, né, meus irmãos. Nós possamos ver, por causa do pecado de Acã, aquele exército, o Josué mandou aquele exército para que ele fosse a uma pequena cidade, e por causa do pecado do homem, aquela cidade perdeu a guerra. Mas nós possamos ver também, né, meus irmãos, a consequência do pecado, o que ela faz na vida do homem, mas nós possamos ver também a temência de um homem, a palavra do Senhor, o que ela faz também, né, meus irmãos. Nós possamos ver que ele ajoelhou, aqui fala perante a arca, ele clamou ao Senhor, aquele 10 nos mostra que o Senhor Jesus confirmou para ele que ele fosse naquela localidade, para que ele fizesse tal coisa, que aquele que mexeu ali, ele iria ser levantado, meus irmãos. Nós possamos ver que cada passo que o Senhor Jesus mandou Josué fazer, Josué fez, e a palavra do Senhor foi respondida, meus irmãos. Aleluia! Até a morte de Acã, mas nós possamos também passar para frente, nós possamos ver que o Senhor Jesus também falou para Josué, para que ele pegasse, se eu não me engano, meus irmãos, ele pegasse 7 espias, levasse 7 trombetas de chifre e fosse andando ao redor daquela cidade com o muro, tocando a trombeta, né, meus irmãos. O Senhor Jesus também mandou a que ele colocasse o soldado dele sobre aos fundos daquela cidade, para que quando o muro caísse, todos os soldados iriam em cima daquela cidade, tem uma palavra específica que fala na Bíblia aqui, mas eu não me recordo, é tipo uma Troia, né, meus irmãos. Aqueles homens de Josué iriam pegar aqueles outros soldados de costa, né, meus irmãos, iriam pegar eles desprevenidos. E nós possamos ver que Josué obedeceu a palavra do Senhor, foi temente ao Senhor em todo momento, né, meus irmãos. E no final de tudo, o Senhor Jesus deu aquela cidade que tinha sido perda, né, meus irmãos. Ele tinha perdido a primeira guerra, mas ele foi obediente ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele pediu misericórdia do Senhor, e o Senhor Jesus atendeu a ele, né, meus irmãos. Glória a Deus! Aquela cidade, né, meus irmãos, nós possamos ver que ali o Senhor Jesus fala com ele, para que ele matasse tudo, para que ele ferisse ao fio da espada. Aleluia! Meus irmãos. Então, meus irmãos, onde o Senhor me mostrava era a necessidade de estarmos como Josué, sermos homens, mulheres, temente, honestos e verdadeiramente com a palavra do Senhor, meus irmãos. Porque se nós não estivermos, porque aqui a palavra nos mostra, Acã, eles estavam junto com o soldado de Josué, ele era ligado junto ao soldado de Josué, mas a cobiça dele levou ele à morte, né, meus irmãos? O pecado, o que ele faz com o homem, e o pecado, o que ele faz com a mulher, ele leva até a morte, né, meus irmãos? Mas a obediência com o Senhor Jesus, né, meus irmãos? O Senhor Jesus fala: clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes. E esse homem, aqui a palavra no Josué 7,6 fala que ele ajoelhou perante a harpa, ele clamou o nome do Senhor Jesus, ele clamou o Senhor Jesus abriu tudo para ele, para o que ele precisava. Glória a Deus! Então nós possamos acertamente ao Senhor dessa maneira, né, meus irmãos, nós possamos ver que o pecado, ele tem a consequência, né, meus irmãos? A consequência do pecado aqui, qual foi para Acã? Foi a morte dos filhos, da filha, perderam todos os seus animais, né, meus irmãos? E assim é o homem e a mulher que vivem em pecado. E o pecado, meus irmãos, para o Senhor Jesus, não é só aquele pecado carnal, não é aquele pecadão. A palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos, que tem a diferença, né? Aquele homem, aquela mulher que está sem
que está longe da palavra do Senhor, aquele homem, aquela mulher que está no pecado com o Senhor, a consequência dele é a morte, né, meus irmãos? E aquele que morre no pecado, ele alcança o inferno, né, meus irmãos? E a palavra fala que lá no inferno haverá pranto e ranger de dentes, meus irmãos, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre, meus irmãos. Mas aquele que está perante a palavra do Senhor, ainda que esteja morto, viverá. A palavra do Glória Senhor. a Deus. Ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Então que nós possamos a todo momento estar perante a palavra do Senhor, meus irmãos, para que nós possamos dobrar os nossos joelhos perante uma dificuldade, como estava tendo esse homem aqui, dobrar o joelho perante aos pés do Senhor. A palavra fala ao pó, né, meus irmãos, para que o Senhor Jesus possa nos abençoar, possa nos fortificar, meus irmãos. Aleluia. Colocarmos no nosso coração o perigo do pecado, né, meus irmãos. Então vamos sair do pecado e viver uma vida, porque o Senhor fala, Ele é bom em perdoar. Mas nós possamos ver também o perdão sobre aquele filho que ele pediu toda a sua herdade àquele pai, ele gastou tudo, mas quando ele voltou, ele recebeu o perdão daquele pai, mas porque verdadeiramente ele se arrependeu de tudo que ele fez, né, meus irmãos? Então que nós possamos nos arrepender cada dia mais, verdadeiramente, para que nós conseguimos alcançar o perdão, a misericórdia do nosso Pai, e aquele Glória a dia Deus. nós possamos estar na eternidade, né, meus irmãos, e escutar aquela palavra, vinde a mim, bendito de meu Pai. Aleluia. Com herança a cidade que me foi prometida. Meus irmãos, até aqui o Senhor Jesus falou comigo. O que eu não consegui transmitir, meus irmãos, até mesmo pelo nervosismo, eu peço aos irmãos que façam como Josué fez, ajoelha, clama o nome do Senhor, porque cada vez mais e mais o Senhor Jesus vai nos mostrar, meus irmãos. Glória a Essa Deus. oportunidade, peço que as palmas sejam dadas ao Senhor.